Vamos que vamos para mais uma, minha gente. O vídeo de hoje, como o título sugere e a descrição descreve, ou seja, esse nariz de cera, essa introdução aqui não serve para nada, é apenas um recurso sonoro e visual. E também, de certa forma, um esquenta para mim, um mise-en-scène para nossa conversa. Mas enfim, hoje falaremos da grana da Premier League e da distribuição desse dinheiro internamente entre os 20 clubes da primeira divisão inglesa. Isso porque nesta semana tivemos duas publicações que nos ajudam a entender o cenário financeiro da Premier por pelo menos duas perspectivas que vão ser abordadas nesse vídeo, tá? A concentração de grana na Inglaterra em relação ao restante da Europa e, consequentemente, do mundo do futebol, e a distribuição interna do dinheiro de TV, do dinheiro de transmissões. Esses dois pontos juntos ajudam a explicar, por exemplo, porque o Leeds United gastou bem mais nessa janela de transferências do que, sei lá, diversos clubes mais tradicionais do futebol europeu. Mas antes de entrar nesses pontos, antes de entrar no assunto, eu tenho que acreditar as fontes que eu consultei. A primeira é a Deloitte, uma empresa britânica de contabilidade que todo ano publica um estudo das contas do futebol e principalmente da Premier League. E também há esse perfil no Twitter chamado Swiss Rumble. Recomendo vocês seguirem porque é bastante interessante, frequentemente ele traz pra gente análises bastante confiáveis sobre o lado financeiro do futebol. Se você entende inglês fica fácil, se não também tem o botão lá de traduzir no Twitter que fica mais ou menos, ou quase que completamente compreensível. Então vamos lá, primeiro ponto, a gente vai falar do montante que dá o tom da grana que a Premier League movimenta em termos somente de direitos de transmissão. O que no fim das contas é uma consequência que mostra o quanto que a Premier League é desejada e de quanta gente quer assistir aos jogos desta competição praticamente no mundo inteiro. Então vamos lá, esse primeiro estudo base da Deloitte, ele é focado na temporada 2020 e 2021. Nessa temporada, as 5 principais ligas europeias, Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França, movimentaram juntas cerca de 9,8 bilhões de euros somente em relação a dinheiro de TV. E aí a gente vai para o primeiro gráfico do vídeo. Mais de um terço desse valor foi gerado pela Premier League. As outras duas maiores fatias, que são de La Liga e Série A, somadas são ligeiramente menores do que a fatia da Premier sozinha. Outra perspectiva, os direitos de TV pagos aos clubes da Premier League foram quase 5 vezes maiores do que o valor pago aos clubes da Ligue 1 francesa. Então só com esse gráfico a gente já tem noção do tamanho da disparidade. E repito, isso é só a grana da TV, tá? Isso é só a grana de direitos de transmissão das competições. Agora no segundo gráfico a gente vai abordar um pouco mais a receita total dos clubes, separado em 3 pontos principais: a grana de TV, o dia de jogo, que são ingressos, camisas vendidas, comes e bebes nos bares dos estádios, enfim, e os patrocinadores. E aí a gente vê que a projeção é que a Premier League ultrapasse os 6 bilhões de libras de receita já na próxima temporada, tá? Um valor recorde. E nesse gráfico a gente consegue ver como que essa receita flutuou entre 5 temporadas, entre 2018, a barrinha da esquerda, e 2023, a barrinha da direita. Detalhe para o impacto do auge da pandemia, primeiro na temporada 19-20, que reduziu o valor de TV, e depois principalmente na temporada seguinte, que não teve qualquer grana de dia de jogo por conta, claro, dos portões fechados. E aí na projeção para a temporada que vem, olha como a valorização da Premier League segue exponencial em termos principalmente de patrocínio e direitos. Mais uma vez, essa projeção é quase que o dobro da receita total de La Liga, a segunda colocada entre as 5 principais ligas. A concentração de renda da Premier League está aqui, aparentemente, para ficar por bastante tempo. E inclusive com tendência de um aumento dessa disparidade em relação às outras ligas europeias. Então acho que aí em 2 gráficos a gente conseguiu resumir mais ou menos o tamanho do bolo, o tamanho do montante que a Premier League está conseguindo fazer crescer. Agora vamos para o segundo, que é a distribuição interna dessa grana. E aí a gente vai analisar a temporada passada, 2021-2022, porque a própria Premier League publicou um documento detalhando como que foi a distribuição da grana de TV, grana das detentoras de direitos locais aqui do Reino Unido e também a grana das detentoras de direitos internacionais de diversos países do mundo. E é aí que eu acho que entra o grande trunfo dos ingleses, que é como repartir essa grana. Um bolo que só cresce e é repartido de maneira mais justa do que nas outras ligas.
o que explica em parte como que clubes médios e pequenos da Premier League acabam chegando com mais grana no mercado do que clubes mais tradicionais de outros países da Europa. Vamos lá, essa é a tabela oficial publicada pela própria liga, tá? No total, a Premier movimentou mais de 2,5 bilhões de libras em direitos de TV. Distribuiu esse dinheiro internamente entre os 20 clubes. O campeão Manchester City faturou 153 milhões. O lanterna Norwich embolsou pouco mais de 100 milhões. Pela primeira vez, o último colocado da Premier League chegou aos 3 dígitos. Então dá pra ver que a diferença entre o campeão e o lanterna é grande, mas não é absurda. E aí a gente vai destrinchar isso baseado num tripé de distribuição. Tripé, tá aqui o tripé. O primeiro é o que eles chamam de fatia comum, fatia igual. Todos os 20 clubes recebem o mesmo valor. E na temporada passada esse número foi de 87,5 milhões de libras. Só esse valor é maior do que ganha, por exemplo, o campeão da Bundesliga. O segundo pé é a fatia de mérito esportivo, ou seja, em qual colocação você terminou. O campeão Manchester City ganhou 41 milhões, o lanterna apenas 2 milhões. Em média, cada posição na tabela te dá 2 milhões de libras a mais do que a anterior. Então, evidentemente, aí a gente já vê uma disparidade maior, porque tem como base o mérito esportivo. E por fim, o último pé do tripé é a grana por exibição dos jogos. Quem é que teve mais jogos ao vivo exibidos dentro do Reino Unido, tá? Isso não conta para a fatia de grana dos direitos internacionais, é só para os direitos locais. E aí, olha a curiosidade, com 29 partidas exibidas, Arsenal e Liverpool tiveram um número maior do que o campeão Manchester City, que teve 28. Os líderes dessa tabela faturaram pouco mais de 25 milhões, enquanto os lanterninhas ficaram com 11 milhões de libras. Lembrando que essa decisão é exclusivamente dos detentores de direitos, tá? Aqui no Reino Unido, repartidos entre Sky Sports, BT Sport e Amazon Prime. E isso, no fim das contas, faz uma diferença, tá? Porque somando todos esses pontos, todos esses pés do tripé, o Arsenal, quinto colocado, ganhou um pouquinho mais de grana do que o Chelsea, que foi o terceiro. Isso porque os Gunners tiveram 5 jogos a mais exibidos internamente do que os Blues. Então, olhando para esse valor total, vamos colocar uma lupa rapidamente nele. Você lembra que o lanterna Norwich, no total, ganhou pouco mais de 100 milhões? Quase 90% desse valor veio da tal fatia comum, a porcentagem que é repartida igualmente entre todos os clubes. Para o campeão Manchester City, essa fatia representou apenas 57%. E essa fatia comum, essa fatia igual, é quase 70% de todo o arrecadamento da Premier com direitos de TV. Ou seja, a liga decide dividir igualmente entre os 20 clubes mais de 2/3 de todo esse bolo. E aí a gente pode comparar com as outras 4 principais ligas da Europa. Esse gráfico mostra a diferença de divisão entre os que ganham mais e os que ganham menos dentro de cada liga. A que melhor divide é a liga inglesa e a que pior divide é a Liga Espanhola. É muito por isso que dos 10 clubes que mais gastaram nessa última janela de transferências, 7 foram da Premier League. É muito por isso que o Wolverhampton, 10º colocado da última Premier, investiu em contratações quase 5 vezes mais, quase 100 milhões de libras a mais do que o Sevilla, que foi 4º colocado de La Liga. Isso garante superioridade técnica? É evidente que não, e ainda bem que não. O dinheiro não compra tudo, ainda bem, repito, mas te dá um suporte maior, que pode acabar sendo retratado em resultados nas competições continentais. Nas últimas 5 temporadas da Liga dos Campeões, por exemplo, tivemos ingleses em 4 finais, inclusive 2 delas entre clubes ingleses. E na Europa League tivemos ingleses presentes em todas as semifinais das últimas 5 edições. E eu não vou entrar aqui na onda de que a Premier League é muito melhor, de que a Premier League é outro esporte, patati patatá. Eu acho essa arrogância um saco e existe muito por aqui, mas a gente está lidando nesse vídeo com números, não é opinião. E o que os números nos trazem é que os clubes ingleses têm muito mais grana do que a maioria dos seus rivais no continente europeu e que, portanto, o Newcastle pode contratar o Bruno Guimarães, o West Ham pode contratar o Lucas Paquetá, o Aston Villa contratando o Philippe Coutinho. Isso para me resumir a 3 negociações recentes envolvendo jogadores potencialmente titulares da seleção brasileira ou que pelo menos estarão no grupo que vai para a Copa e que não estão jogando em nenhum dos clubes do Big Six.
Enfim, acho que é isso. Um bom resumo de como está a situação financeira da Premier League em relação às outras ligas e também por que essa distribuição interna é tão elogiada. Inclusive pode servir como parâmetro para um debate muito presente hoje no futebol brasileiro, que é justamente como dividir a grana dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. É isso, minha gente. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho, porque eu não tenho nenhuma regularidade de publicação nesse canal. Eu publico conforme eu tenho tempo e conforme os assuntos vão surgindo. Então acho que é importante ativar o tal sino para que você seja avisado caso queira, né? Evidentemente. Um grande abraço e até a próxima.